Oi, pessoal. Então, voltamos aí para dar continuidade, né, ao nosso módulo 3. A gente falou no vídeo anterior sobre ambiente como escolar como espaço de mediação, né? Então, a escola é esse lugar, né? A escola é um lugar onde atuam diversas forças sociopolíticas, né, que vão determinar o modelo de educação que a gente tem, os conteúdos que a gente aprende, o que fazer com esse conteúdo depois que sair da escola ou da universidade, né, para que serve esse conteúdo, né, para que estrutura ele vai servir. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Na nossa perspectiva, a gente falou um pouco disso no módulo 2 das questões das dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais do acesso à educação. Então, a gente falou um pouco disso na segunda semana do módulo 2, onde a gente teve a atividade dos indicadores socioeconômicos, né, que eu pedi para que vocês pesquisarem indicadores socioeconômicos vinculados à educação nos municípios de vocês. Então, e falei também de uma ausência de dados, de indicadores socioeconômicos, né? Então, né? A grande pergunta é, quem é o público que vai a qual escola, né? Que tipo de educação recebe, né, determinado público? Que tipo de educação recebe o público que vive nas grandes cidades brasileiras e que tipo de educação recebe o público que vive nas cidades do interior, né? Que tipo de escola e infraestrutura tem o menino de classe média da zona sul do Rio de Janeiro e o menino de classe D e E da zona oeste de São Paulo, ou da periferia de Salvador, de Recife, né, da Paraíba, de João Pessoa, do Ceará, Fortaleza, né? Então, essas questões todas a gente precisa compreender de que isso vai chegar na sala de aula para nós, né? Vai chegar na escola. E aí muitas vezes a gente não compreende determinadas posturas de determinados alunos, é, porque a gente parte do princípio de que todos estão ali para serem educados de acordo com a perspectiva de educação que eu trago, né? Ou da perspectiva de educação que a sociedade legitima, né? E não existe uma sociedade, né? Como a gente viu, a gente tem uma diversidade de identidade. Na sociedade brasileira existe uma diversidade de cultura, né? Uma diversidade sociocultural. Então, quer dizer, a gente parte do princípio de que essas crianças vão chegar, esses jovens e adolescentes vão chegar na escola com um padrão cultural que nós entendemos que é o que está amplamente difundido na sociedade, mas ao mesmo tempo, no primeiro módulo, a gente acabou de ver de que a sociedade brasileira é composta de uma diversidade sociocultural, que inclui nessa diversidade cultural uma série de comportamentos culturais diferentes do que a gente entende que está difundido na sociedade. E esses jovens e adolescentes vão chegar na escola, né, com essa diversidade. Então a gente precisa estar atento a isso e compreender para tentar mediar tudo isso, para tentar mediar essa diversidade, né? De maneira respeitosa, de maneira ética, de maneira a valorizar essa diversidade, né, e não de reprimir, né, qualquer tipo de manifestação cultural, identitária, religiosa, né, de gênero, de etnia, né, porque nós somos isso. A gente viu lá no princípio de que nós somos essa grande diversidade. Desde o primeiro módulo a gente vem vendo isso, né? E eu fiz questão de que a gente visse isso para chegar aqui agora e para que a gente tivesse a compreensão de que é isso, que o Brasil é essa diversidade sociocultural. Então como é que na escola a gente vai negar isso, né? Como é que na escola a gente vai negar isso? E aí, se a gente nega, a gente retorna para o primeiro tópico do primeiro vídeo, que é a escola como um espaço de manutenção da ordem social vigente, né? Então, a gente precisa refletir criticamente sobre isso, né? Para que a gente não acabe restringindo, né? Desrespeitando essa diversidade, que é o grande modo central da nossa disciplina. Tá? A nossa ação é de valorização à diversidade, né? A diversidade humana, né? E a diversidade étnico-racial, certo?
Bom, o outro tópico fala de educação e desigualdade social no Brasil, né? Como a gente já vem falando também, a educação em determinadas situações ela pode promover a desigualdade social, né? Quando ela referenda os modelos de organização da sociedade vigente, ou ela pode servir para modificar essa estrutura, essa desigualdade social, quando ela faz uma análise crítica do seu papel e ajuda na reformulação da estrutura social, né, vigente. Então, essa relação entre educação e desigualdade social, o meu ponto de reflexão é esse ponto, né, que eu já venho falando há algum tempo e que a gente precisa também estar bastante atento, né? Então, para nós, assim, a gente tem um privilégio, né, de ter tido um dos grandes educadores mundiais, um dos grandes nomes da educação mundial. Salvo engano, é o brasileiro mais citado no mundo, né, em obras científicas, que pela primeira vez, a partir da perspectiva crítica e do materialismo histórico, fez uma análise da educação como esse campo de forças sociopolíticas, né? E elaborou duas teses, né? Que ele batizou de Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Libertação, né? Que vocês conhecem muito bem, que é o Paulo Freire. Paulo Freire é um pernambucano, inclusive eu estou recomendando nessa primeira semana um documentário sobre a vida de Paulo Freire, para que vocês assistam. E é um pernambucano que viveu pela educação, viveu a educação, né? E que modificou a educação, né? No mundo e no Brasil. Então, o Paulo Freire elabora essas duas teses, a Pedagogia do Oprimido, né? Onde ele vai enfatizar e analisar criticamente e exatamente esse papel da educação como um reprodutor da ordem social vigente, da ordem socioeconômica, e a Pedagogia da Libertação, onde ele vai defender o papel libertador da educação, né? Onde a educação tem um papel de libertar as subjetividades, libertar os sujeitos, né? Para que eles possam compreender criticamente em que mundo vivem, né? E como mudar o mundo que vivem, né? Então, enfim, tá aí a sugestão, vocês vão assistir. Também disponibilizo, né, os dois livros dele, A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Libertação, que vai ser o material que vai subsidiar a nossa atividade avaliativa da semana que vem, certo? Então é importante que vocês registrem isso. A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Libertação, a Pedagogia da Autonomia, vão subsidiar nossa atividade avaliativa do módulo 3 na próxima semana, certo? Então, vocês vão ler esse livro e a nossa avaliação vai ser em cima desse livro. Então, esse vídeo eu vou finalizar por aqui, porque já está ficando grande, e daqui a pouco eu retorno para falar um pouquinho mais, para finalizar com o último vídeo, né? Falar um pouco da Pedagogia do Oprimido e encaminhar as atividades dessa semana, tá bom? Então, até mais.